Muito bom dia, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica do nosso maravilhoso Projeto Ampere. E hoje aqui, dando sequência às nossas aulinhas de exercício, vamos falar hoje de posição relativa, certo? Na aula passada a gente fez exercícios falando a respeito de equações de retas e planos. Vamos estudar agora a posição relativa entre retas e planos. Então, sem enrolar muito, vamos direto ao ponto, começar aqui a resolver alguns exercícios. E o primeiro deles já está aqui, falando, dadas as retas, então o exercício dá pra gente 3 retas, e ele pede pra gente determinar os valores de m, pertencentes aos reais, para que, letra A, as retas R e S sejam paralelas, mas não coincidentes, e letra B, para que as retas R e T sejam concorrentes. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que entender o que o exercício está querendo falar pra gente. Então, vamos pensar aqui na letra A, eu tenho aqui a minha reta R, e como que a minha reta S tem que ser para que elas sejam paralelas, mas não coincidentes? Bom, duas retas são paralelas se seus vetores diretores são LD, certo? Se elas não se encontram e estão no mesmo plano. Basicamente, essa é a ideia. Então, se eu tenho um vetor diretor aqui, Rzinho, e eu tenho uma outra reta aqui com meu vetor diretor Szinho, eu tenho que ter que S e RS são LD, certo? Que significa que eles estão na mesma reta, vamos dizer assim. E para que essas retas não, para que as retas não sejam coincidentes, seria ser a mesma reta, basta garantir que esses vetores são paralelos, são LD, e pegar um ponto de uma reta e fazer com que esse ponto não pertença a outra reta, porque se esse ponto não pertencer, nenhum outro vai, certo? Porque elas são paralelas entre si, então elas vão estar sempre andando uma do lado da outra. Então, se um ponto difere, todos os pontos vão diferir. Então, é isso que a gente tem que fazer para essa letra A. Beleza? Então, deixa eu ir para uma nova página aqui, para a gente poder começar a trabalhar disso com mais calma. Então, ela quer a gente falar que a reta R e a reta S têm que ser paralelas e não coincidentes. Isso é a mesma coisa de eu falar que R, meu vetor diretor Rzinho e Rczinho, esse conjunto aqui é um conjunto LD, certo? É um conjunto linearmente dependente. Perfeito? Então vamos agora só escrever aqui para facilitar a nossa vida, reescrever essas retas. Então, a minha reta R é a reta dada por x igual a quanto? My menos 1 e y, z, puta, vou ter que pegar uma borracha, peraí. Apaga aqui. Z igual a quanto? Y menos 1. Então essas duas aqui são minhas equações da reta R. E minha reta S é dada por x, que é igual a y sobre m, que é igual a z. Então, x é igual a... Opa, perdão. Nossa, o que eu escrevi aqui? X é igual a y sobre m, que é igual a z. Certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, a gente tem que determinar quais são os nossos vetores diretores, certo? A gente precisa de dois vetores diretores, um para a nossa reta R, outro para a nossa reta S, para que a gente possa fazer com que eles sejam LD. Então, vamos começar aqui na minha reta R. Primeiramente, eu preciso encontrar dois pontos, certo? A maneira mais simples, assim, vamos dizer, de se encontrar um vetor diretor de uma reta, caso ela já não seja dada em equação paramétrica, é você encontrar dois pontos diferentes dessa reta e encontrar o vetor que une esses dois pontos, certo? Então, eu vou pegar aqui a minha reta R e eu vou criar um ponto P, por exemplo, que pertence à minha reta R, e eu vou chutar uma coordenada para ele. Eu vou falar que ele possui coordenadas, deixa eu ver, x0, y0 e 0, certo? Essas aqui são minhas coordenadas. Sempre que você estiver tratando de uma reta, é uma estratégia muito legal, se você quiser chutar um ponto para essa reta, fixar uma das coordenadas. E geralmente fixar em um valor simples, tipo 0 ou 1 ou menos 1, se for o caso. Mas geralmente 0 e 1 são os mais convenientes. E os outros dois você deixa como variáveis. Aqui que y0 e x0 são variáveis que eu vou definir, agora definindo que o meu z vale 0. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou substituir minhas coordenadas aqui nas minhas equações. Porque repare que se o meu ponto pertence à minha reta, então ele tem que satisfazer tanto a equação de cima quanto a equação de baixo simultaneamente. Perfeito? Então, essa equação de cima aqui vai me dar, eu vou falar aqui que eu vou escrever, eu vou aplicar o meu ponto P na reta R. Isso aqui vai dar pra gente que o meu x, certo? Que no caso seria o meu x0, vai ser igual a m vezes y0 menos 1. Maravilha? E minha segunda equação vai me dar que z0, que é z0 na verdade é 0, tem que ser igual a y0 menos 1. Então, essa segunda equação aqui já dá pra gente de imediato que y0 é igual a 1, certo? Simplesmente somando um dos dois lados, passando esse 1 para lá, como você preferir. Então, essa primeira equação aqui vai dar pra gente que x0 tem que ser igual a m vezes 1 menos 1, que é igual a m menos 1. Então, eu defini aqui meu ponto P, ele vai ser dado por m menos 1
1 e 0. E esse é um ponto que pertence à minha reta, certo? Esse ponto pertence à minha reta R. Então, agora eu vou definir outro ponto, certo? Porque com 2 pontos eu consigo um vetor diretor. Então, eu vou apagar tudo isso aqui embaixo. E vamos definir agora um ponto, definir isso aqui P, definir um ponto Q. Aqui também, que também vai falar pra gente um ponto dessa reta. Então, agora eu vou definir as coordenadas, vamos por x1, 0, z1, certo? Essas vão ser as coordenadas do meu ponto Q. Então, eu vou aplicar o meu ponto Q na equação de R, e isso aqui vai fornecer pra gente o quê? A primeira equação vai dar aqui x1 é igual a m vezes 0, certo? Porque meu y vale 0, menos 1. Minha segunda equação vai me dar que z1 é igual a y, que na verdade é 0, perdão, 0 menos 1. Então repare aqui que a minha primeira equação já me dá muito fácil que x1 é igual a menos 1. E minha segunda equação também simplesmente já me dá que z1 é igual também a menos 1. Então eu sei que meu ponto Q ele vai ser dado por menos 1, 0 e 1. E ele também pertence à minha reta R. Maravilha? Então, agora eu preciso encontrar dois pontos diferentes da minha reta S. Eu sei que tem truques, certo? De você, tipo, decorar como você já consegue encontrar um vetor diretor facilmente nesse tipo de equação, ou a partir de uma junção de planos, mas eu gosto de fazer desse jeito, porque você não precisa decorar nada. Você basicamente consegue achar dois pontos de forma fácil e já encontrar esse vetor diretor fazendo a diferença entre esses pontos. Então, eu vou aqui para essa reta, ele já me dá aqui que x é igual a z de imediato, então eu vou criar um ponto, sei lá, deixa eu criar um ponto A aqui, que vai ser dado por, sei lá, eu vou chamar meu x de, o que eu posso chamar meu x? Eu posso chamar meu x de 1, meu y de 0 e meu z de 1, certo? Esse ponto aqui vai pertencer à minha reta, não, desculpa, 1, m e 1. Repare que esse ponto aqui, ele vai pertencer à minha reta, certo? Porque o meu x é igual a 1. Então, se meu x for igual a 1, isso aqui tem que ser igual a y sobre m. Então, isso aqui vai me dar que y tem que ser igual a m, certo? Para essa parte eu vou escrever isso aqui com mais detalhes, só para ficar mais didático, porque eu acho que ficou meio confuso. Eu vou fixar meu x igual a 1. Então, eu quero para o meu ponto A que ele possua a coordenada x igual a 1. O que isso vai implicar? Se eu olhar essa parte da esquerda aqui, se eu falar que x igual a 1, isso vai me dar que 1 tem que ser igual a y sobre m, certo? Aplicando essa equação da esquerda aqui. Isso vai me dar que y tem que ser igual a m. Então, aqui eu sei que meu y é igual a m. E o meu z, mesma ideia. Se meu x é igual a 1, isso aqui vai me dar. Agora eu vou olhar essa relação aqui, ó. Vai me falar que meu x é igual a z, então eu vou ter que meu z também é igual a 1. Então, isso aqui também vai me dar 1. Perfeito? Então, é assim que eu defini esse primeiro ponto. Eu vou apagar aqui e escrever de novo, só porque eu rabisquei tudo em cima. Então, você era x, que é igual a y sobre m, que era igual a z. E agora eu vou criar um outro ponto B aqui, que eu vou simplesmente falar que meu x vai ser igual a 0. Porque se meu x for igual a 0, x igual a 0, isso aqui vai me implicar que meu y sobre m é igual a 0. Então, meu y é igual a 0. E meu z, mesma coisa. Isso vai implicar que meu z também tem que ser igual a 0. Então, esse aqui é um outro vetor meu, é um outro ponto meu, perdão, que pertence à reta S. Maravilha? Agora a gente precisa, então, definir os vetores diretores. Então, meu vetor S aqui, por exemplo, eu vou definir como sendo o vetor BA. Eu vou definir como BA porque é mais fácil eu subtrair o B de A do que o A de B, já que o B é simplesmente 0. Então, eu vou definir assim, você vai ser o meu vetor diretor da reta S. Então, você vai ser 1 menos 0, vai me dar 1, m menos 0, que vai me dar m, e 1 menos 0, que vai me dar 1. Maravilha? E aqui eu vou fazer agora a mesma coisa para o meu vetor Rzinho. Meu vetor Rzinho ele vai ser dado por... deixa eu ver o que é mais fácil. Vou fazer aqui PQ, vai. Vou fazer QP, na verdade. Porque aí vocês... porque o meu M vai dar positivo. Então, esse aqui vai ser as coordenadas de P menos as coordenadas de Q. Então, a coordenada de X, isso aqui vai ser M menos 1 menos 1, certo? O menos do... Eu estou subtraindo os pontos. E o outro menos desse menos aqui. Agora em y vai ser 1 menos 0. Vai ser 1 menos 0. Opa, 1 menos 0. E em z vai ser 0 menos 1. Então esse aqui vai dar pra gente o quê? Esse menos 1 com esse menos 1 com esse menos com menos. Esse menos com menos vai me dar mais 1. Então esse aqui vai me cancelar. Vai me dar m, 1 e menos 1. Então
Então esse é meu vetor Rzinho. E agora eu preciso que essa condição que eu falei aqui atrás seja satisfeita. Essa aqui em cima, na verdade. Que meu R e S sejam LD. Então eu quero que meu R e S sejam LD. Isso aqui vai me dizer que o meu R tem que ser escrito como alfa S, certo? O R é uma combinação linear de S. Então aqui eu vou chegar que o meu Rzinho tem que ser escrito como um alfa Szinho. Então eu vou ter que M1 menos 1 tem que ser igual a um alfa que multiplica 1M e 1. Certo? Então vamos ver aqui para a coordenada Z, que a coordenada Z vai me permitir definir o alfa de uma forma fácil. Deixa eu escrever um sisteminha, na verdade. Para a coordenada x, eu vou ter que M é igual a 1 vezes alfa. Eu vou ter que M é igual a alfa. Aqui eu vou ter que, para a segunda coordenada também, que M é igual a alfa. E para a terceira, eu vou ter que menos 1 é igual a alfa. Certo? Então aqui eu tiro que alfa é igual a menos 1, só que alfa é igual a M. Então eu posso concluir que M é igual a menos 1. Então aqui a gente definiu um valor de M que permite com que as retas R e S sejam paralelas e não coincidentes. Certo? Vamos só verificar se elas são realmente não coincidentes. Vamos tentar pegar um ponto da minha reta P e aplicar, um ponto da minha reta R, desculpa, e aplicar nas minhas equações de S e vamos ver se essa se satisfaz. Então, vou pegar esse segundo ponto aqui, menos 1, 0 e 1. Se eu aplicar ele aqui, repare aqui que ele me falaria, se eu aplicar isso aqui em S, isso aqui vai me dar, o meu x teria que ser igual a menos 1, isso aqui teria que ser igual a y sobre m. Só que aqui ele me fala que meu y é 0, isso aqui seria 0 sobre m. Então eu teria que menos 1 é igual a 0, o que é falso, certo? Isso aqui não pode acontecer. Então o meu ponto Q não satisfaz a equação de S, ou seja, o meu Q não pertence a S. Então isso me deixa concluir com certeza que essas retas são paralelas, não coincidentes. Perfeito? Então se aqui eu tenho a minha reta R, aqui embaixo eu tenho a minha reta S. Maravilha? Letra B agora, o que ele fala pra gente? Ele fala que as nossas retas R e T têm que ser concorrentes. O que define um par de retas concorrentes? Retas concorrentes são basicamente retas que se cruzam em um único ponto, certo? Então se eu tenho aqui a minha reta R e aqui a minha reta S, essas retas se cruzam em apenas um ponto. Então o que isso significa? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto P, por exemplo. Reta R aqui e reta S aqui. O que isso significa? Se eu pegar um vetor diretor aqui, Rzinho, da minha reta R, e um vetor Szinho aqui da minha reta S, esses vetores têm que ser LI, perfeito? Porque eles as retas não são paralelas entre si. Então esses vetores aqui, eles não estão na mesma reta, eles não são paralelos. Então R e S tem que ser LI. Maravilha? E se eu pegar um ponto aqui qualquer da minha reta R, chamar ele por exemplo de Rzão, e um ponto S da minha reta aqui que eu vou chamar de Szão, e eu unir esses dois aqui através de um vetor, se eu fizer aqui por exemplo o vetor RS, e eu fizer a combinação linear, repare que agora RS, o meu vetor Rzinho e o meu vetor Szinho estão no mesmo plano. O que isso significa? Isso significa que os meus vetores RS, dado pela diferença entre esses pontos, o meu vetor R e o meu vetor S são LD, certo? Eles pertencem ao mesmo plano. Ou seja, essas retas são coplanares, mas não são paralelas, o que implica que elas devem ser obrigatoriamente concorrentes. Maravilha? Só um detalhe, aqui ele define pra gente reta T, eu escrevi R, eu escrevi S. Então todo lugar aqui que é S, a gente tem que substituir por T, só para ficar de acordo com o enunciado, beleza? Então, aqui seria o meu ponto Tzão, essa aqui seria a minha reta T, esse aqui seria meu vetorzinho T, esse aqui seria meu vetor RT e esse aqui seria meu vetor T. Perfeito? Aqui também T. Beleza. Então, agora eu preciso dar um jeito de definir esses vetores. O meu vetor Rzinho, eu posso simplesmente reaproveitar esse que eu tinha definido aqui no exercício anterior e dizer que Rzinho vai ser igual a M1 menos 1. Certo? Porque a minha reta R não mudou. Agora, eu preciso pegar um ponto qualquer da minha reta R, que seria esse ponto Rzão aqui. Um ponto qualquer da minha reta R. Eu vou tomar esse ponto Q aqui, porque ele é um ponto mais simples. Certo? Então eu vou falar aqui que o meu Rzão ele vai ser dado pelo ponto menos 1, 0 e 1. Menos 1, 0 e 1. Perfeito? Deixa eu fechar direito. Beleza. Agora a gente precisa fazer um estudo para a nossa reta T.
Então, vamos voltar aqui na definição dela e vamos copiar ela aqui na frente. Então, ela vai falar pra gente que a nossa reta t é dada por menos x mais z é igual a y. Opa! É igual a y, que é igual a z menos 1, é isso? Menos z menos 1. Menos z menos 1. Beleza, então agora a gente precisa novamente encontrar dois pontos dessa reta t, para que a gente possa encontrar tanto um vetor diretor como um ponto t pertencente a essa reta. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, criar um ponto A, que vai ser dado por y igual a 0, então vai ser x0, 0, z0. Então, se meu y é igual a 0, isso aqui vai me dar aqui, essa parte aqui, aplicando na equação da esquerda, essa relação. Isso aqui vai me dar que menos x mais z tem que ser igual a 0, certo? Aplicando desse lado aqui. E desse lado aqui, eu vou ter que y, que é igual a 0, tem que ser igual a menos z0 menos 1, certo? Aqui é z0 e x0. Então, isso aqui, essa equação aqui de baixo, vai me dar que z0 é igual a menos 1. E aplicando isso aqui em cima, eu vou ter que x0 é igual a menos 1, que é igual a 1. Perfeito? Então, eu defino aqui o meu ponto A como sendo dado por 1, 0, menos 1. E esse ponto pertence à minha reta t. Muito bem. Então, agora vamos tentar achar um outro ponto aqui que eu vou chamar de B, por exemplo. E eu vou definir as coordenadas dele como sendo... Deixa eu pensar... Eu quero que o meu x seja x1, meu y seja y1 e meu z seja igual a 0. Beleza? Então vamos ver o que essa equação da esquerda aqui vai me dar. Essa parte da esquerda vai me dar que y1 tem que ser igual a menos z1, que vale 0, menos 1. Então isso aqui vai me dar que y1 é igual a menos 1. Agora nessa parte da esquerda, isso aqui vai me dar que menos x1 mais z, certo? Só que z é igual a 0. Isso aqui tem que ser igual a y1. Então, meu x1 é igual a menos 1. Então, eu sei que um ponto B, que pertence à minha reta t, vai ser dado por x igual a menos 1, y igual a menos 1. Opa, calma que eu troquei alguma coisa aqui. O meu y é igual a menos 1 e meu x1 é igual a 1, certo? 1 positivo. Aqui não tem esse menos. Então, aqui não tem esse menos. Menos 1 é 1, menos 1 e... Maravilha? Então, aqui eu tenho esses dois pontos que pertencem à minha reta t. Agora, eu vou definir o meu vetor diretor, t, como sendo o vetor AB, pode ser. Então, esse aqui vai ser o ponto B menos o ponto A. Então, em x, o que vai dar pra gente? Vai dar 1 menos 1, que vai me dar 0. Em y vai me dar menos 1 menos 0, então vai me dar menos 1. E em c vai me dar 0 menos menos 1, então vai me dar 1 positivo. Então, esse aqui é o meu vetor tzinho. E como ponto T qualquer aqui, eu vou escolher o meu ponto A, porque ele é mais simples. É dado por 1, 0, menos 1. Então, beleza. Agora eu preciso simplesmente fazer essa análise que eu falei aqui em cima. Para a gente fazer isso, eu vou para uma nova página. Eu vou só reescrever todas as informações que a gente tem aqui. Então, a gente tem que o vetor Rzinho, ele é dado por M1 menos 1. A gente tem que o vetor Tzinho é dado por 0, menos 1 e 1. 0, menos 1 e 1. O meu ponto R é dado por menos 1, 0 e 1. E meu ponto T é dado por... Olha só que conveniente, eu escolhi justamente o ponto menos 1, 0 e 1, que é o meu ponto R. O que eu não posso fazer. Eu peguei exatamente o ponto em que as retas se cruzam, certo? Isso aqui não pode, porque o meu vetor RT seria um vetor nulo. Então, obrigatoriamente, isso aqui daria LD. Então, eu faço isso assumindo que o meu R é diferente de T, certo? Para que eu possa verificar se eles são LD. Então, eu não posso pegar esse ponto aqui como ponto T. Eu não tinha percebido isso quando eu escolhi esse ponto. Então, vamos apagar e trocar para o outro ponto, para o ponto B, ao invés do ponto A. Então, o meu ponto T aqui vai ser dado pelo ponto B, que vai ser dado por 1, menos 1 e 0. Perfeito? Isso deve resolver o nosso problema. Que coisa, eu realmente não esperava por essa, mas beleza. O ponto T vai ser dado por 1, menos 1 e 0. Coincidências da vida. Então agora, o que eu quero? Eu quero fazer com que o meu conjunto R, T e RT seja LD. Para isso eu preciso definir o meu vetor RT.
Esse vetor aqui vai ser dado coordenadas de t menos coordenadas de r, padrão. Então, esse aqui vai ser 1 menos menos 1. Então, isso aqui vai me dar 1 menos menos 1. Em y vai ser menos 1 menos 0. Menos 1 menos 0. Em z, 0 menos 1. 0 menos 1. Então, isso aqui vai me dar 1 menos menos 1 vai me dar 1 mais 1, vai ser 2. Menos 1 menos 0 vai me dar menos 1. E 0 menos 1 vai me dar menos 1 também. Então, esse aqui é o meu vetor RT. Basta agora eu fazer com que o meu vetor R, o meu vetor R, o meu vetor T e o meu vetor RT sejam LD. Para isso, eu vou fazer o método do determinante, certo? Para fazer o determinante igual a zero, se o determinante for zero, os vetores são LD. Então, eu vou colocar aqui na primeira linha as coordenadas de R. As coordenadas de R são M, 1 e menos 1. As coordenadas de T são 0, menos 1 e 1. 0, menos 1 e 1. E minhas coordenadas de RT são 2, menos 1 e menos 1. Perfeito? Então, vamos ver quanto é o determinante aqui. Então, esse aqui vai me dar menos 1 vezes menos 1, vai me dar 1 positivo, vezes M. Então, esse aqui vai me dar M. Agora aqui vai me dar 1 vezes 1 vezes 2, então vai me dar 2, M mais 2. A terceira linha aqui vai me dar menos 1 vezes 0 vezes menos 1, vai me dar 0, mais 0. Agora voltando, isso aqui vai me dar 2 vezes menos 1, vai me dar 2 positivo, só que eu estou voltando, então fica menos 2, certo? Agora aqui, o 1 vezes 0 vezes menos 1 vai me dar 0, e M vezes 1 vezes menos 1, isso aqui vai me dar menos M, só que eu estou voltando, então é mais M, M positivo. O que isso aqui vai me dar então? Isso aqui vai me dar aqui M mais 2 menos 2 mais M é igual a 0. Deixa eu só conferir se eu não errei nada no determinante. Voltando isso aqui, vai me dar 2 positivo menos 2, tá certo? Esse menos 2 aqui. Eu acho que é isso mesmo. Então, esse aqui vai me dar aqui M mais 2 menos 2 mais M igual a 0. Mais 2 com menos 2 cancelam. Isso vai permitir para a gente afirmar que 2M tem que ser igual a 0. Portanto, M é igual a 0. Então, está aqui o valor de M, que faz com que as retas R e T sejam concorrentes, ou seja, sejam coplanares, façam parte do mesmo plano, que é esse desenho aqui, mas não sejam paralelas, certo? Então, o que significa que os vetores R e T são LI, desculpa, os vetores são LI. Mas esse conjunto de três vetores, entre o meu R, o T e um ponto de R e um ponto de T, que não sejam o ponto de junção, esse conjunto tem que ser LD, porque eles fazem parte do mesmo plano. Perfeito? Vamos então agora para o próximo exercício número 2, que vai pedir para a gente determinar a posição relativa entre a reta R e o plano π. Maravilha? Então, aqui a reta R foi dada de forma paramétrica para a gente, e o plano π dado de forma através da explicação geral. Muito bem, então o que eu posso fazer para determinar a posição relativa entre uma reta e um plano? O que eu posso fazer é, bom, primeiramente, quais podem ser essas posições relativas? Então, eu posso ter que a minha reta é paralela ao meu plano, certo? Então, eu tenho o meu plano aqui, e a minha reta seria algo paralelo a esse plano. Ela não se intercepta, não cruza esse plano em nenhum ponto. A minha reta pode estar contida no plano, então eu posso ter o plano aqui e a minha reta está contida nesse plano, ela faz parte do plano. Ou a minha reta pode ser concorrente com o plano, ela pode perfurar, entre aspas, o meu plano. Então, ela tipo, fura aqui e continuaria e segue lá atrás. Perfeito? Então, essas são as três possibilidades. E como que eu posso definir a posição relativa com base nisso? Eu posso definir olhando os pontos os pontos de interseção. Então, repare que nesse caso aqui de concorrência, só há um ponto em comum. A minha reta e o meu plano só tem esse um ponto em comum. Caso a minha reta estivesse contida nesse plano, todos esses pontos da minha reta também pertenceriam ao plano. Então, eu teria um conjunto de infinitos pontos que pertencem a tanto a reta como o plano. Então, a minha interseção conteria infinitos pontos, conteria uma reta. E o último caso seria o caso em que minha reta seria paralela ao meu plano. Então, tipo, sei lá, eu teria essa distância aqui e aqui eu teria a minha reta. Deixa eu tentar desenhar isso mais para cima, para ficar mais fácil de ver. Algo assim. Nesse terceiro caso, repare que a intersecção é dada por nenhum ponto. Esses dois, a reta e o plano não têm nenhum ponto em comum. Então, a quantidade de pontos que eles têm em comum me permite definir de forma única qual que é a posição relativa entre eles. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha equação da reta, certo? Dada por essa R aqui, minha equação paramétrica, e vou simplesmente jogar ela na equação do meu plano.
e ver o que me dá. E ver se ele me determinar um valor de lambda, se meu lambda for único, isso vai me dizer que a minha reta é concorrente, certo? Porque só existe um lambda que satisfaz, que seria esse lambda aqui, onde a minha reta fura o plano. Se eu obtiver que nenhum lambda satisfaz essa equação, então a minha reta é paralela ao plano, mas não contida nele. E caso eu obtenha infinitos lambdas, ou seja, eu obtenha algo tipo 2 igual a 2 ou 1 igual a 1, algo assim, isso vai me dizer que essa relação vai valer para qualquer lambda. Ou seja, a minha reta e o meu plano, a minha reta está contida no meu plano. Perfeito? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou reescrever essa reta aqui, jogando esse lambda, distribuindo ele aqui dentro desses pontos, beleza? Então, eu vou ter aqui o meu R, vai ser dado por x, y, z, dado por 1, 1, 0, mais meu vetor aqui seria 0, certo? 0 vezes lambda, 0 vezes lambda, mais 1 vezes lambda, perdão, não é mais aqui, que é vírgula, 1 vezes lambda, mais de novo, não, vírgula, 1 vezes lambda. Perfeito? E agora eu posso simplesmente somar esse ponto a esse vetor e vamos ver o que a gente obtém. Isso aqui vai dar x, y, z igual a 1 mais 0, certo? Então vai dar simplesmente 1. 1 mais lambda, 1 mais lambda e 0 mais lambda. Então, simplesmente lambda. Então, essa aqui é a equação da nossa reta. Qualquer ponto que satisfaça a nossa reta vai poder ser escrito dessa forma. Então, agora a gente vai simplesmente pegar isso e jogar na equação geral do nosso plano. Então, vou fazer x igual a 1, y igual a 1 mais lambda e z igual a lambda. Então, aplicando isso, a gente vai obter aqui o meu x, ele vai ser dado por 1, certo? Então, o meu x igual a 1, menos o meu y. O meu y vai ser 1 mais lambda. Então, isso aqui vai ser menos 1 mais lambda. E menos z, certo? Menos z, onde meu z também vale lambda. Isso aqui tem que ser igual a 2. Vamos ver o que isso aqui dá pra gente, então. Isso aqui vai me dar 1 menos 1, certo? Distribuindo aqui, menos lambda. Menos lambda é igual a 2. Então, 1 menos 1 vai cancelar. Menos lambda vai me dar aqui menos 2 lambda é igual a 2, certo? Eu vou passar para a próxima parte aqui. Então, isso aqui vai me dar que menos 2 lambda é igual a 2. Então, isso aqui vai me dar que lambda é igual a menos 1. Então, repare que ao jogar a equação da minha reta no meu plano, eu obtive só um valor de lambda que satisfaz tudo isso. O que significa? Que só existe um ponto que pertence tanto à minha reta como ao meu plano π. Então, isso permite eu afirmar que a reta R e o plano π são concorrentes, certo? Então, essa aqui, concorrentes. Essa é a resposta para o meu exercício número 2. Maravilha? Então, vamos para o próximo exercício aqui, exercício 3, que pede agora para a gente estudar a posição relativa entre planos. E é basicamente o que faltava. Então, como pode ser essa posição relativa entre planos? Então, se eu tenho um plano aqui, e o que eu posso ter? Eu posso ter outro plano que vai perfurar o meu plano, vamos dizer assim, eles vão se cruzar. Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar isso mais ou menos. Seria algo mais ou menos assim, talvez. Repare que esses planos aqui se cruzam nessa reta, certo? Eles têm essa reta em comum. Ou eles podem ser o mesmo plano, então se eu ter um plano aqui e ter o outro plano literalmente no mesmo lugar, ou eles podem ser paralelos, ou seja, eu tenho um plano aqui na frente, paralelos, mas não coincidentes no caso, e tenho outro plano aqui atrás. Muito bem, então perceba que para eu definir a posição relativa entre dois planos, eu posso simplesmente fazer uma análise do vetor normal desses planos, certo? Porque, vamos ver o primeiro caso, onde eles se cruzavam, então eu teria outro plano aqui, deixa eu ver se consigo desenhar mais ou menos aqui, algo assim, ele ia passar aqui, algo assim. Repare que nesse caso aqui eu teria um vetor normal saindo do meu quadro, certo? Saindo vindo aqui na minha direção. Enquanto eu teria um outro vetor do outro plano aqui para cima, vamos supor, mais ou menos fazendo assim, e o outro vindo para mim. Perfeito? E então, esses vetores aqui, o que eles têm em comum? Esse N1 aqui, por exemplo, e N2, eles são LI, certo? O meu conjunto N1, N2 é LI. Então, se eu mostrar que esses dois vetores normais são linearmente independentes, automaticamente os meus planos são concorrentes. Caso eles sejam linearmente dependentes, caso eles sejam LD, então os meus planos são paralelos. Eu vou ter um plano aqui e outro plano aqui atrás. E aí, para eu ver se eles são o mesmo plano ou não, se eles são coincidentes, basta eu pegar um ponto desse plano, se tiver nesse também, eles são o mesmo plano, se não, são planos
paralelos distintos. Perfeito? Então, vamos lá? Vamos analisar agora os vetores normais desses planos aqui. O primeiro deles, repare que a equação do plano 1 já foi dada como equação geral, e existe sempre aquela relação muito fácil entre a equação geral de um plano e seu vetor normal. Então, essa equação diz basicamente que se eu tenho um plano π qualquer de equação geral dada por ax mais by mais cz mais d igual a zero, então eu tenho que n é um vetor normal e suas coordenadas são dadas por a, b e c. Então, esse aqui é um fato que facilita muito a gente identificar vetores normais a partir de equação geral de plano. Então, eu sei que n1 seria um vetor normal do plano 1, ele vai ser dado por, a primeira coordenada aqui seria 1, certo? Que é a coordenada que multiplica o x, a coordenada que multiplica o y é menos 1, e minha coordenada que multiplica o z é 2. Então, esse aqui é um vetor normal, n1, ao meu plano 1. Agora, a gente precisa encontrar um n2, um vetor normal ao plano 2. Só que repare que o meu plano 2 ele foi dado a partir das equações paramétricas. Equações paramétricas não dão um jeito tão simples assim de a gente encontrar o vetor normal, mas tem uma forma, porque repare que ela deu aqui dois vetores diretores pra gente. Esses dois vetores diretores são vetores que pertencem ao meu plano. Então eu tenho aqui, por exemplo, o meu vetor v1 e aqui eu tenho o meu vetor v2, os dois no plano. O que acontece se eu fizer um produto vetorial entre eles? O meu produto vetorial vai me retornar um vetor que é normal tanto a v1 como a v2. Ou seja, ele obrigatoriamente seria o meu vetor n2 que eu estou querendo, o vetor normal ao meu plano. Então eu posso dizer que o meu vetor n2 ele vai ser dado pelo produto vetorial entre os dois vetores diretores. Então ele seria o produto vetorial entre esses dois vetores, que eu vou chamar aqui de v1 e v2, por exemplo. Você pode dar o nome que você quiser para eles. Isso aqui seria v1 produto vetorial com v2. E como que a gente faz produto vetorial? Se vocês lembrarem, a gente faz o nosso belíssimo determinante, ijk, nossa que j é feio, ijk, meu i é o meu primeiro vetor, as coordenadas dele são dadas por 1, 0, 3, e meu segundo vetor, menos 1, 1 e 1. Então, menos 1, 1 e 1. Agora a gente precisa calcular esse determinante. Então, na minha coordenada i vai ser 0, certo? Vindo aqui. Voltando, vai ser 3 positivo, então menos 3, porque eu estou na diagonal secundária. Então, menos 3i, mais em j. Seria 3 vezes menos 1, então vai me dar menos 3. Voltando, vai me dar 1 vezes 1, vai me dar 1. Voltando também, então vai me dar menos 1, j. E agora em k, vai me dar 1, então vai me dar 1. E a minha diagonal secundária vai me dar 0, então 1k. Perfeito? Então, passando de página aqui, eu sei que o meu vetor n2, vetor normal ao plano 2, é dado por menos 3, perdão. Menos 3 menos 1, que vai me dar menos 4. E 1. Opa. E 1. Então, esse aqui é meu vetor meu vetor normal ao plano 2. E aqui o meu vetor normal ao plano 1, n1. Vou escrever ele aqui. Ele é dado por o quê? 1, menos 1 e 2. 1, menos 1 e 2. Agora, a gente precisa ver se esses vetores aqui são LI ou LD. Perfeito? Então, vamos assumir que eles são LD. Então, vamos falar aqui que o meu N2 ele é escrito como alfa vezes N1. Certo? E eu vou quebrar aqui, então, por coordenadas. Isso aqui vai me falar que menos 3, menos 4 e 1 positivo, é igual a alfa vezes 1, menos 1 e 2. Agora a gente pode fazer então uma análise coordenada a coordenada. A primeira coordenada aqui, a coordenada x, vai me falar que menos 3 é igual a alfa vezes 1. Então menos 3 é igual a alfa. A segunda coordenada vai me falar que menos 4 é igual a menos alfa. Menos 4 é igual a menos alfa. E reparem que eu nem preciso escrever a terceira equação, que diria que meu alfa é igual a 2alfa é igual a 1, porque essas duas aqui já me dão um conflito. Porque dessa primeira aqui eu tiro que alfa é igual a menos 3, e dessa segunda eu tiro que alfa é igual a 4. E repare que o meu alfa não pode ter esses dois valores ao mesmo tempo. Ou seja, os meus vetores, n1 e n2, eles são LI, certo? Eles são linearmente independentes. Isso implica pra gente, então, que os planos π1 e π2 são concorrentes. Opa! Concorrentes.
Maravilha? Então, é basicamente isso. Exercício resolvido. Esses são basicamente todos os casos, vamos dizer assim, de estudo de posição relativa entre reta-reta, reta e plano e plano. Então, isso basicamente resume o conteúdo dessa aula de exercícios, mas eu optei por trazer mais um exercíciozinho aqui, algo um pouco mais complexo, para a gente treinar mesmo e ver como isso pode ser aplicado para um escopo além de, toma aqui um plano, outro plano e me fala qual que é a posição relativa entre eles. Então vamos ver esse exercício 4 guarda pra gente. Então ele fala, encontre a projeção do ponto dado por P140 sobre o plano π paralelamente à reta dada por essa reta aqui. Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Ele deu um ponto P, certo? Ele deu um plano π. E ele quer saber a projeção desse ponto P no plano π. Então ele quer basicamente que a gente encontre uma forma de levar esse ponto P até o nosso plano π. Certo? Então aqui eu teria um ponto, sei lá, P1, por exemplo, que seria a projeção do meu ponto P. Só que ele tem que me especificar como ele quer que eu faça isso, porque eu poderia, a princípio, fazer isso através desse vetor, através desse outro vetor aqui, através desse vetor que me traz para cá. Então existem infinitas formas, vamos dizer assim. E ele me especificou que ele quer que essa translação, vamos dizer assim, desse ponto, essa projeção, seja feita levando em conta a reta dada por essa equação paramétrica aqui. Então o que isso significa? Isso significa que a gente vai determinar uma outra reta que passa por esse ponto P, que possui o mesmo vetor. Então, calma, vamos refazer esse desenho. Eu tenho aqui meu plano π, desenho ele meio de ladinho. E eu tenho aqui meu ponto P. Então esse é meu plano π, meu ponto P, e eu tenho aqui uma reta R que cruza o meu plano. Vou chamar essa reta aqui de R, por exemplo. Vou chamar isso aqui de R. Perfeito? E ele fala que ele quer que eu leve o meu ponto P ao plano π de forma paralela a essa reta. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma reta R' que passa pelo ponto P e possui o mesmo vetor diretor que R, certo? Então ele vai cruzar aqui e vai descer. Aqui é o meu ponto P', aqui é a minha reta R'. E repare que se eu pegar aqui um vetor diretor R da minha reta R e aqui eu pegar um vetor diretor R' da minha reta R', o que eu vou ter? Eu vou ter que R e R' tem que ser linearmente dependentes, certo? Porque eles precisam ser paralelos entre si. Ele fala para levar isso paralelamente à reta. Então, beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente já tem um vetor diretor da nossa reta que foi dada da equação da paramétrica. Então, eu sei aqui que meu R ele pode ser escrito como 1, 4 e 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente falar que meu R' é igual a R, certo? R' é igual a R. Porque eu preciso que eles sejam LD. Então, eles podem ser... O R' pode ser qualquer múltiplo de R, desde que não seja multiplicado por zero, obviamente. Então, eu vou simplesmente multiplicar por 1, e esse vai ser o meu vetor. E agora eu vou criar uma nova reta, que seria essa minha reta R', que vai ser dada pelos pontos x, y, z, que vai possuir como ponto de partida o meu ponto P, que foi o ponto dado pelo enunciado. Então vai ser 1, 4, 0. E vai possuir vetor diretor, o mesmo vetor que a reta R. Ou seja, eu garanto que essa minha reta aqui vai ser paralela à reta R e vai passar pelo ponto P. Então vai satisfazer os dois critérios que eu quero. Então aqui como vetor diretor, eu vou ter o vetor 1, 4, 1. Maravilha? Então é basicamente isso. Agora eu preciso fazer com que encontrar a intersecção dessa reta R' com o meu plano π. E vai estar finalizado o exercício praticamente. Porque vai me fornecer o ponto de intersecção entre essa reta e esse plano, que seria exatamente esse ponto P' aqui. Perfeito? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no exercício entre reta de posição paralela entre reta e plano. Então eu tenho aqui minha reta R', que é dada por x, y, z, que é igual a 1, 4, 0, 1, 4, 0, mais lambda 1, 4, 1, certo? 1, 4, 1. E o meu plano π, qual que é a equação dele? O meu π, ele é dado por equação geral, x mais y menos 2z mais 1 igual a 0. Perfeito? E agora eu vou fazer a mesma estratégia que eu fiz no exercício entre reto e plano, que eu vou basicamente distribuir esse lambda aqui para dentro.
e somar esse vetor a esse ponto. Então eu vou escrever aqui minha reta R' como sendo x, y, z, que é igual a 140, mais, aqui 1 vezes lambda vai dar lambda, 4 vezes lambda vai me dar 4 lambda, e 1 vezes lambda vai me dar lambda. Perfeito? Agora eu vou fazer a soma entre esse vetor e esse ponto. Então isso aqui vai dar pra gente 1 mais lambda, 4 mais 4 lambda, e 0 mais lambda, que vai dar simplesmente lambda. E agora eu vou aplicar esse ponto que eu encontrei no meu plano π. Então eu vou aplicar isso aqui nessas coordenadas e vamos ver que valor de lambda que a gente vai obter como saída. Então aqui eu vou aplicar agora o meu plano π. O meu x, o que seria o meu x? Meu x seria 1 mais lambda. O meu y mais y, o meu y é 4 mais 4 lambda. 4 mais 4 lambda. O meu z seria menos 2 vezes lambda. Mais 1, e isso tem que ser igual a 0. Perfeito? Então vamos agora só resolver essa equaçãozinha aqui. Isso já vai dar pra gente o resultado. Então isso aqui vai dar aqui pra gente aqui 1 mais lambda, mais 4 mais lambda, menos 2 lambda, mais 1 é igual a 0. Então isso aqui vai dar aqui 1 mais 4 mais 1, então vai dar 6, certo? 6 mais lambda, mais 4 lambda, faltou um 4 aqui, aí vai ficar muito apertado. Lambda mais 4 lambda vai me dar 5 lambda, menos 2 lambda vai me dar 3 lambda, mais 3 lambda, você é igual a 0. Então eu vou simplesmente agora subtrair 6 dos dois lados, vai me dar que 3 lambda é igual a menos 6, e por fim, dividir por 3, lambda é igual a menos 2. Então aqui eu encontrei o meu valor de lambda, que faz com que meu ponto pertença tanto à reta R', como ao meu plano π. Então agora basta eu substituir esse valor de lambda aqui, e eu vou ter encontrado o meu ponto. Então eu sei que o meu ponto P', que é o ponto que o exercício pedia, ele vai ser dado por... Nossa, igual feio. Tá doido? Aí. Vai ser dado por 1 mais lambda, então seria 1 menos 2. Meu y seria 4 mais 4 lambda, então seria 4 mais 4 vezes menos 2. E meu z seria simplesmente menos 2. Esse aqui vai dar pra gente 1 menos 2 vai me dar menos 1. Menos 1. 4 mais 4 lambda vai me dar menos 4, certo? Porque aqui 4 vezes menos 2 vai me dar menos 8. Então seria menos 8 mais 4, vai me dar menos 4. E menos 2. E tá aqui então, essas são as coordenadas do meu ponto P', que satisfaz todas as condições pedidas pelo enunciado. Maravilha? Então, é basicamente isso que eu tinha preparado para a aula de hoje. Esses 4 exercícios, 3 para reforçar basicamente a teoria que vocês viram em aula. E esse um pouquinho mais elaborado, para a gente brincar um pouquinho, ver a respeito de projeção e envolver, querendo ou não, conceitos de retas paralelas, reta concorrente a plano. Então eu preferi fazer esse exercício um pouquinho mais elaborado, mas para a gente poder fechar mesmo esse conteúdo e ter um material completinho. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Espero realmente que essas aulas tenham ajudado você a entender um pouco melhor o conteúdo. Em caso de dúvidas, estamos sempre à disposição. Fique à vontade para chamar e entrar em contato. Muito obrigado e até a próxima aula.